Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem e pros vestibulares no geral. E agora tá chegando o segundo dia de prova do Enem. A gente tá aí na semana da prova do segundo dia e eu vou falar aqui pra vocês o que eu fiz na semana do segundo dia de prova do Enem do ano que eu fui aprovado, do ano de 2020. Explicar bem direitinho tudo que eu fiz pra vocês poderem se inspirar, quem sabe fazer o que eu fiz também e conseguir ali um bom desempenho na prova. Mas antes de falar disso, já peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal que tem muito conteúdo bom pra sair agora nessa reta final, beleza? Então já se inscreve, já deixa seu like que ajuda bastante o canal. E também tem outros vídeos falando de natureza, de outras matérias e tal, que pode ajudar bastante vocês. Em linhas gerais, como é que foi o meu desempenho no segundo dia primeiro, para vocês saberem e tal, e não irem às cegas. Eu fiz 42 questões em ciências da natureza e 37 questões em matemática, totalizando 79 das 90 questões no segundo dia. Isso eu fiz o Enem só uma vez, então não foram vários anos tentando, coisa do tipo. Foi uma vez que eu consegui ali esse desempenho, que foi o suficiente para que eu conseguisse a aprovação em medicina em 2 faculdades federais. E bom, o segundo dia ele é o mais importante para sua média. E como é que eu fiz para estudar ele na semana da prova do Enem? Então, gente, primeiro de tudo, eu fazia simulados todos os dias. Então, na parte da manhã, de 8 até 1 hora, eu fazia um simulado da prova do Enem. E quais simulados que eu fiz nessa semana aí do segundo dia? Eu peguei as provas mais recentes, mesmo as que eu já tinha feito, e refiz. Além disso, eu fiz alguns simulados do SAIS e do Bernoulli, que eu achava eles muito bons e parecidos com a prova, e com um nível de dificuldade um pouco mais elevado, principalmente os do SAIS. E como é que foi isso? Eu fazia ali as provas, se eu não me engano, eu fiz o Enem 2019, 2019 PPL 2018 nessa semana, e aí mais 2 simulados do SAIS e do Bernoulli, ou 3, se eu não me engano, e fazia ali na parte da manhã, de 8 até 1 hora da tarde. Terminava de fazer os simulados, ia almoçar, depois voltava e estudava ali o que eu tinha errado, corrigia aquele simulado. E aí via as partes que eu estava errando ainda e tudo mais, para eu poder saber o que revisar nesse período. Então eu pegava as questões que eu estava errando, via qual matéria que era referente àquelas questões e fazia uma revisão direcionada. Funcionava essa revisão dessas matérias. Pegava várias questões dos blocos que eu estava errando. Então, por exemplo, se eu estivesse errando química orgânica, pegava várias questões de química orgânica, sei lá, reações orgânicas, e ia fazendo essas questões. E aí, a partir das minhas dúvidas que eu ia tendo com as questões, eu voltava na teoria para poder realmente ver ali o que eu estava fraco e tudo mais, e poder preencher aquela lacuna. Além disso, eu fazia lista de exercícios direcionadas nessa última semana de prova do Enem. Então, pegava uma lista de exercícios com ecologia, fazia várias questões de ecologia. Pegava uma lista de exercícios com eletrodinâmica, e aí fazia vários exercícios de eletrodinâmica, uns 15, 20, 25 por vezes. Pegava uma lista de combinatória, fazia vários exercícios de combinatória. E aí, a partir dos meus erros, eu ia entendendo a resolução dos professores e tudo mais. Sempre tentava resolver por conta própria, sem precisar de resolução, mas por vezes é um pouco complicado. Então, às vezes, pegava a resolução dos professores e o que eu estava mais fraco, eu voltava na teoria para poder preencher essa lacuna e chegar bem no dia. Eu acho que essas listas de exercícios direcionadas, elas com certeza fazem um grande diferencial ali no seu preparo na reta final. Então, você vai vendo que você realmente está ruim. E como é que eu escolhia o tema dessas listas de exercícios direcionados? Geralmente eram temas que eu tinha mais dificuldade, que eu sabia que poderiam aparecer e que eu tinha mais dificuldade, e os temas mais incidentes da prova. Então, por exemplo, cai muita regra de 3 na prova. Então, regra de 3 era um assunto que eu mais ou menos estava bem, mas eu sabia que às vezes eu podia demorar mais numa questão e tal. Então, fiz uma lista de exercícios direcionado de regra de 3, falando ali de regra de 3 normal, regra de 3 inversa, regra de 3 composta, coisa do tipo, que são tipos de regra de 3 um pouco mais complicados que podem cair no Enem. E aí eu fui fazendo esse tipo de questão e tal. E como é que eu escolhia os temas dessas listas de revisão direcionada? Como é que fazia isso? Então, eu pegava ali os temas que eu sabia que eu estava pior, que eu estava mais errando nos simulados, que eu não tinha um domínio tão bom. Então, por exemplo, eu pegava, sei lá, eletromag, que era uma matéria que eu vi na reta final e que não estava tão bem na minha cabeça ainda. Então, eu pegava, por exemplo, reações orgânicas, uma matéria que eu vi na reta final que eu achava difícil, que eu tinha uma certa dificuldade. Pegava várias matérias que eu sabia que eu tinha uma certa dificuldade para poder ali preencher essa lacuna e não correr o risco de errar questões sobre isso na prova. E também pegava dos assuntos mais incidentes. Então, por exemplo, ecologia era um assunto que mais ou menos eu dominava, mas pegava ali uma lista para poder realmente fixar e tal, relembrar alguns conceitos importantes. Cinemática, pegava ali uma lista para poder relembrar conceitos importantes, mesmo sendo uma matéria que eu tenho uma certa afinidade, entende? Mas como eu vi no início do ano, podia ser que eu não lembrasse de alguns conceitos. Então é bom eu voltar e fazer essas listas de exercícios. Era um estudo mais reverso, então eu não começava pela teoria. Eu ia para os exercícios e, caso fosse necessário, eu voltava na teoria para poder preencher a minha lacuna e conseguir ali resolver o exercício. Então era um estudo de forma mais reversa. Eu ia fazer uma triagem a partir das questões do que eu não sabia para poder aí sim voltar na teoria. Como o segundo dia é muito prático, o que você tem que fazer realmente nessa semana é estudar por questão.
porque esse vai ser o grande diferencial para você conseguir uma boa nota na prova, beleza? Então, além de fazer os simulados na parte da manhã, na parte da tarde, após a correção deles, eu fazia ali essas listas de exercícios direcionadas para eu poder realmente ali estar ganhando uma certa habilidade, uma certa agilidade, poder preencher as minhas lacunas em certos conteúdos e tudo mais, entender o modelo de cobrança de alguns conteúdos. Então, eletromáquina tem um modelo bem claro, ecologia também e tal, e aí você vai criando ali uma afinidade para você chegar realmente bem aquecido no dia da prova. A semana do Enem não é para aprender revisar tudo que você viu ao longo do ano, ver todo o conteúdo do Enem em uma semana. Não é para fazer isso. É para você revisar algumas questões pontuais para você realmente não errar elas no dia da prova e conseguir chegar ali numa boa. Eu também tentava resolver várias questões nessa semana por macete, para eu poder realmente ali estar treinando e tal e conseguir resolver as questões mais rápido no dia da prova. Então isso eu considero muito importante, como o segundo dia é uma prova muito corrida, então você tem que ter realmente ali o domínio dos macetes para poder aproveitar o máximo de tempo possível. Em linhas gerais, como é que era meu dia na semana do segundo dia do Enem? Eu pegava e de 8 a 1 hora da tarde, 8 da manhã a 1 hora da tarde eu fazia um simulado, depois disso eu almoçava, depois corrigia esse simulado e depois, quando eu terminasse a correção, fazia ali a revisão dos pontos que eu estava mal do simulado e também fazia as listas de exercícios direcionadas. Essas listas de exercícios direcionadas eram baseadas principalmente nas matérias mais incidentes da prova e em matérias que eu sabia que eu não estava tão bem. Eu vi alguns vídeos de revisão também nessa semana, então vi um vídeo sobre revisão de doenças, lembro que eu vi alguns vídeos de revisão de física, revisão de termodinâmica, coisa do tipo, porque eu achava importante. Então eu deixava isso mais para a parte da noite, que era quando eu já estava um pouco mais cansado e tudo mais, via vídeos de revisão, via vídeos de física do cotidiano, que tem no professor Douglas Gomes, no canal dele, que eu gostava bastante, e eu ia tentando revisar alguns assuntos mais de forma mais passiva ali na parte da noite, que era quando eu estava mais cansado. Então eu acho que isso pode ser uma coisa boa para você também. Ver algumas aulas de revisão e tal, com certeza pode ser importante para você relembrar alguns conceitos importantes. E no último dia, no dia anterior à prova do Enem, eu lembro que eu vi uma revisão de física do professor Thales Rodrigues, do Chão Físico, do canal aqui do YouTube, e eu gostei muito, foi uma revisão bem descontraída, bem engraçado o professor, e me deu muita tranquilidade, sabe? E foi uma revisão com bastante conteúdo, eu gostei bastante da revisão que ele fez. E eu lembro que eu fiz uma prova, uma área de natureza antes do segundo dia. Então ali um dia antes eu fiz uma área de natureza, não fiz um simulado inteiro, fiz uma área de natureza de um simulado, acho que do Bernoulli. E aí depois disso, quando eu terminei, eu fui dormir, só que pro segundo dia eu fui dormir muito tarde. Eu lembro que eu fui dormir, era 2 e pouco da manhã, não consegui dormir direito, por mais que eu ficasse deitado, a ansiedade bateu firme, e depois acordei cedo no dia seguinte. Lembro que eu revisei algumas fórmulas, revisei algumas coisas antes de ir para a prova, e depois fui para a prova e consegui levar uma boa, não fiquei tão ansioso na prova. Então é normal você ficar ansioso, quem sabe você não dormir direito, mas tentar ao máximo driblar isso, beleza? Então no último dia de prova, no último dia anterior à prova, faz o seguinte: você acorda mais cedo para não correr o risco de você não conseguir dormir à noite, para você chegar bem cansado à noite e conseguir dormir numa boa, beleza? Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado, foi isso que eu fiz na semana do meu segundo dia. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal que tem muito conteúdo bom para sair agora nessa última semana de prova do Enem, vai sair vídeo de macetes, tudo que vocês pedirem aí eu tô fazendo para vocês, beleza? Então é isso aí, tamo junto, até a próxima.